sou Jailson da Paz e a minha relação com o Frei Damião tem duas vertentes. A primeira vertente é uma vertente histórica, pessoal. Eu venho do sertão das Alagoas e cresci ouvindo histórias vindas, tanto por parte do meu pai, quanto por parte da minha mãe, dos meus avós, falando de Frei Damião. Na época eu não sabia, aprendi mais tarde que era Frei Damião de Bozano, porque no sertão a gente não tem muito essa diferença de Frei Damião e Frei Damião de Bozano. Bozano é uma palavra difícil, para a gente que era sertanejo não tinha muito essa, não pegava muito não. Era Frei Damião, que para uns era a encarnação, ou era o retrato de Padre Cícero, e era o amigo de Frei Fernando Rossi. Minha mãe, meu pai, meus avós eram costumeiros, posso dizer a palavra costumeiros, de ir para as missões de Frei Damião. As crianças, logicamente, não iam, porque as missões eram coisas de... Se a minha cidade tinha 5 mil, juntava 15, 20, 30 mil pessoas na cidade. Onde Frei Damião ia, lá ia os sertanejos. Então, é uma relação afetiva que eu cresci e que mudou um pouco ou se tornou um pouco mais crítica quando eu vim para o Recife, fiz jornalismo e depois fiz o mestrado em História. Aí passa o outro lado da minha relação com o Frei Damião. Como historiador, como jornalista, você lidar com essa outra vertente afetiva. Então, é com essa formação, com essa ligação afetiva, com essa visão histórica e jornalística, que eu me dispus a ver o documentário Frei Damião, o Santo do Nordeste. Eu acho que para mim começa pelo título. O título já é como se fosse endereçado para as pessoas que veem aquele homem, um homem que para muitos era sonhos, mas que era um homem de carne e osso, como um santo do Nordeste. Eu tive a oportunidade, pelo diário, de percorrer os sertões de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará para fazermos um caderno sobre Frei Damião. Foi praticamente 30 dias de andanças. E por onde se andava, a imagem do nordestino, do sertanejo, no geral, era como... Frei Damião é um santo. Ele não depende para esse pessoal, para esse povo, ele não depende de carta do Vaticano. Se o Papa assinar uma carta, ou o cardeal assinar uma carta, para esse povo pouco importa. Santidade para eles é o que eles viram lá. Nós podemos até questionar isso do ponto de vista histórico, do ponto de vista jornalístico, porque nós temos concepções de santos diferentes. Mas para a igreja e para o sertanejo, a ideia de santidade é aquilo. O documentário mostra um homem que se dedica a um projeto. Ele fica totalmente a serviço de um projeto da igreja. É um momento em que cresce o número de evangélicos, é um momento em que cresce a secularização, é um momento em que o espiritismo aparece e Frei Damião vem com uma missão, essa missão clara de evangelizar. E quem são os escolhidos para ele? Você vai vendo ao pouco no documentário essa ligação, que são os pobres. É o agricultor, é a dona de casa. Frei Damião escolhe os mais pobres e esses mais pobres terminam escolhendo Frei Damião também, porque são pessoas que além da pobreza, além da fome, eles estão à procura de uma salvação. E quem oferece a salvação? Quem dá esse caminho da salvação? A igreja dá. Mas eram poucas as pessoas. Em uma região onde se tem poucos padres, onde tem poucas pessoas que pregam, Frei Damião cai, como se pode dizer de certa forma, com uma luva. Mas Frei Damião não prega só com palavras. Isso fica muito claro no documentário. Frei Damião prega muito mais pelo modo de agir do que pelas suas palavras. Imaginemos, como diz uma das pessoas entrevistadas, imaginemos um homem que falava italiano, falava um português carregado, tinha uma formação acadêmica e teológica muito forte. Como transformar uma linguagem dessa para um sertanejo que não sabia um mar? Então, o que é que faz de Frei Damião e que o documentário deixa claro? É a sua prática. É um homem que acorda cedo, é um homem que dorme tarde, é um homem que come pouco, é um homem que anda e que anda rápido e que, segundo as crianças, não tocam sequer no chão. Então vai se criando essa história, o modo dele agir, o modo dele se dedicar a essa questão da religiosidade, vai criando esse mito. Isso aqui é o mapa
é um mapa que mostra as andanças de Frei Damião de 1931 a 1949. Alguns pesquisadores de Frei Damião dizem o seguinte, que Frei Damião gostava de 2 lugares. Um deles era a capela, o outro era a biblioteca. Então, neste mapa, ele mandava relatórios do trabalho que fazia. Então, todos os lugares que ele passava, ele escrevia quantos casamentos ele fez, quantos batizados ele fez, quantas práticas, quantas pregações ele fez. Para nós termos a ideia, só de comunhões, nós temos aqui 147.363 comunhões feitas em, nós contarmos aqui, 5 anos. É muita coisa. Imaginemos o sertão em 1936. É quase um século atrás. Por fim, o documentário tenta mostrar, ou mostra, um Frei Damião que, aos olhos da igreja, é uma pessoa que se dedicou ao projeto dela, que abriu mão da sua vida pessoal, que dedicou a sua fé, que adoeceu, mas que não abriu, e que viu aqui que o sofrimento valia a pena para se dedicar para a igreja. E dentro desse pensamento, ele cai muito bem no momento em que o processo de canonização e beatificação, ou beatificação e canonização de Frei Damião, corre no Vaticano. Frei Damião é um bem-aventurado, que já é o primeiro momento do processo, é como se fosse mais uma peça para esse processo. Os objetos desta mesa têm muito a ver com a minha relação, tanto a relação pessoal quanto com a relação jornalística. Esta imagem aqui, em madeira, foi das minhas andanças para produzir o caderno Frei Damião, isso aqui, Terra de Damiões, onde nós contamos no diário a história de Frei Damião a partir de pessoas que foram batizados com o nome de Damião e Damiana em homenagem ou em devoção a Frei Damião. Então, aqui nós contamos pessoas de vários estados, de 4 ou 5 estados, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. E esta imagem, aqui em madeira, foi um dos últimos lugares que nós fomos, Juazeiro do Norte. Beto, em 2011, estava esculpindo Frei Damião. Os livros têm a ver também com a pesquisa. Os textos que estão muito ligados à devoção dele a Maria. Frei Damião era uma das pessoas que tinha muita devoção a Maria. Mas dentro do documentário, voltando um pouco, é o seguinte, o documentário traz quase todos os lances das andanças de Frei Damião pelo sertão. Só não toca num ponto, que nas minhas caminhadas como jornalista, que foi a peleja de Frei Damião com os evangélicos. Existe um dos passos, alguns historiadores, e dentro dos próprios jornais do Diário tem esse resgate, quando Frei Damião tem uma contenda com os evangélicos em Patos, na Paraíba. Esse é um dos pontos que não fala, mas o documentário se preocupa em mostrar que Frei Damião, por ser um homem ligado à Biblioteca ao Conhecimento, a partir do Vaticano II e a partir das mudanças, se preocupa em entender o que estava acontecendo na igreja. Frei Damião era um homem inteligente. A gente pode até não concordar, e muitas vezes no mundo de hoje, com o seu conservadorismo, com suas críticas a pintar a unha, com suas críticas a pintar os lábios de batom, com sua crítica a vestir determinados tipos de roupa. Podemos até discordar disso, mas não podemos também nos fechar a compreender que um homem que nasceu em 1898, que teve uma formação nos anos 20, viesse com a compreensão desse. É um homem do seu tempo. Se Frei Damião viesse hoje, se ele fosse encaminhado de novo, enviado de novo da Itália para o Brasil, ele encontraria um sertão totalmente diferente. É um sertão pobre, mas já não é um sertão pobre dos anos 30, 40 e 50, mas um sertão onde a presença evangélica de outras religiões são mais forte. Hoje, a preocupação do sertanejo é uma preocupação que cabe muito com a preocupação das periferias e das grandes cidades. Então, o Frei Damião de hoje, com certeza, teria que vir de uma forma diferente. Agora, teria em seu favor, pelo que a gente vê no filme, pela narrativa, o carisma que ele tem. Mais do que as palavras, o que contou para a história dele, e acredito que ele tenha tido noção disso, era os exemplos dele. Não era por acaso que ele passava 10, 12 horas comungando sentado, comungando não, fazendo confissões.
o modelo dele usar, o modelo dele ser exemplo, dele se dedicar, continuaria o mesmo. Não posso dizer certo assim porque o mundo está sendo feito. Como a internet está sendo feita, as mídias estão sendo feitas, a igreja também precisa mudar algumas coisas. Isso tem sido feito. Peccata mundi, dona